Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 30. A parábola do joio. Jesus lhes propôs outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, pois, a erva cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Pois de onde vem o joio? Respondeu-lhes: Algum inimigo fez isso. Os servos continuaram: Queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Número 165. Os espíritos não se acham todos no mesmo grau de desenvolvimento. Entre vós, uns são elevados, enquanto que outros se encontram no início de suas provações morais. Assim sendo, fora cabível que, para operar-se a renovação de vossa geração espiritual, se condenasse toda a geração material a perecer num novo dilúvio, semelhante ao de que falam os antigos. Não. O joio cresce ao lado da boa semente. Depois, em cada colheita, o joio, para se purificar, é lançado ao fogo da expiação, ao mesmo tempo que o bom grão é guardado nos celeiros do Senhor. Não vos equivoqueis quanto ao sentido das nossas palavras ao falarmos do dilúvio, tal como é figurado. Quisemos tão somente apresentar-vos ao Espírito a ideia de uma calamidade geral. Se o dilúvio se houvera produzido nas condições em que o narram as tradições, não diríamos semelhante ao de que falam os antigos. Não houve dilúvio, não houve cataclismo completo. Houve apenas renovamentos parciais. As transformações sucessivas por que a Terra tem passado, desde que saiu do estado de fluidez incandescente até os vossos dias, são a obra de preparação e de progresso graduais dos reinos mineral, vegetal e animal, e ainda do reino humano, a qual se seguirá no futuro a obra de depuração e transformação por meios progressivos, novos, graduais, insensíveis e contínuos dos fluidos planetários, minerais, vegetais, animais e humanos. Os elementos têm que mudar de natureza em cada nova fase que a humanidade atravessa. As matérias se depuram e progridem sob a ação espiritual, e o solo tem que satisfazer às necessidades das gerações humanas que o habitam. As expressões o inimigo do pai de família, o inimigo, conforme constam nos versículos 25 e 28 deste capítulo 13 de Mateus, indicando aquele que semeou o joio,
eram as que estavam ao alcance dos homens a quem Jesus se dirigia. Não se fazia mister compreendessem o que lhes dizia o mestre. Este, servindo-se delas, aludia às inteligências do mal, encarnadas ou não, que trabalhavam por destruir no coração do homem as sementes que os bons espíritos aí lançaram. O joio pode crescer ao lado do bom grão, porque este, ou seja, o coração puro, repele a semente má. O contato com esta, portanto, nenhum prejuízo lhe acarreta. Ao compor o diálogo entre os servos e o pai de família na parábola, quereis que vamos arrancar o joio? Não, receio que arrancando o joio, arranqueis ao mesmo tempo o trigo. Teve Jesus em mira refrear o zelo dos apóstolos que, levados pelo desejo de fazer progredir a humanidade, poderiam ir longe demais. À força de quererem reprimir os abusos, poderiam chegar ao extremo de amedrontar os homens retos, porém simples, e de os afastar. Nesse ponto, dava ele ainda um ensinamento para o futuro. No ensinar as verdades eternas, toda a ciência está em apropriá-las às inteligências que a tenham de receber. Não sendo assim, por exemplo, que teria aceitado a moral, se lhe a houveram apresentado sob aspecto condizente com seu ponto de vista, dela se afasta e a repele, ou ofuscado pela intensidade da luz que a envolve, ou atemorizado com as grandes dificuldades que lhe ela deixa antever. A ceifa, ou a colheita, de que fala este versículo 30 do capítulo 13 na narrativa de Mateus, se dá na ocasião em que os espíritos voltam à sua condição de origem, isto é, em que voltam ao estado de espíritos, despojando-se de seus invólucros carnais. Regressando ao mundo espiritual, eles o fazem ou no estado de joio que tem de ser queimado, ou no de bom grão, que será recolhido ao celeiro do pai de família. Verifica-se a primeira hipótese quando vão sofrer na erraticidade a expiação, a depuração pelo fogo das torturas morais e depois a reencarnação em mundos inferiores ao vosso ou mesmo no vosso, conforme as tendências e a culpabilidade, para o fim de resgatarem as faltas e de progredirem mediante novas provações. A segunda hipótese se verifica quando merecem ir para mundos superiores ao vosso, onde continuarão a aperfeiçoar-se e a progredir. Encarada por este duplo aspecto, a ceifa já foi, está sendo e será feita ainda durante longo tempo. Por outro lado, considerada destes dois pontos de vista, a época da ceifa definitiva será com relação ao vosso planeta, aquela em que ao joio não mais se permita crescer aí de envolta com trigo, em que o primeiro será arrancado e lançado fora pela expulsão de todos os espíritos que se tenham conservado culposos e rebeldes, os quais se verão compelidos a afastar-se desse mundo e a ir para mundos inferiores, desde que na terra não deva mais crescer senão a boa semente, desde que a terra tenha passado a fazer parte do reino de Deus, o que quer dizer desde que se haja tornado exclusivamente morada de bons espíritos. Os ceifeiros, no caso, são os espíritos superiores, aos quais incumbe velar pelas expiações dos espíritos culpados na erraticidade e classificar os que, por terem cumprido suas provas,
mereceram ascender a mundos mais elevados do que o vosso. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.